Eu vou agora conversar com Yala Sena. Atenção, porque esse assunto interessa a muita gente que está aí acompanhando as discussões sobre a aposentadoria e a reforma da Previdência. O Estado do Piauí está analisando um projeto que promete levantar muita discussão e muita polêmica, hein? Yala Sena, direto do CidadeVerde.com. Atenção, você que está em casa. Yala Sena, boa tarde para você. Yala, as informações que você traz para nós, conversamos sobre esse assunto bastante, eu e Yala Sena, e me chamou a atenção o quanto esse projeto promete levantar debates. Yala, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. O destaque agora no CidadeVerde.com, Joelson, que o governador Wellington Dias resolveu aí mexer aí no vespeiro chamado Reforma da Previdência. E com o aval do próprio governador Wellington Dias, a cúpula do setor jurídico está elaborando uma minuta da nova reforma da Previdência aí que vai atingir cerca de 90 mil servidores públicos estaduais. O governador ele resolveu aí enfrentar esse tema que é bastante espinhoso e vai definir novas regras aí para concessão de aposentadorias e pensões no Estado. A orientação do próprio governador, que ele está acompanhando de perto esse debate, é de seguir algumas regras da reforma da Previdência aí que foi aprovada no Congresso Nacional e promulgada aí na última quarta-feira, dia 13. O que o governo quer? Inclusive, essa lei, essa minuta está sendo aí, nós mostramos algumas fotos, está sendo elaborada pelo Procurador-Geral do Estado, Plínio Clerto, e pelo Procurador Alex Galvão. E o que o governo quer, Joelson? O governo ele quer reduzir o déficit previdenciário aí, que já chega a 1 bilhão por ano. Está muito pesada esse déficit aí para o governo. Então, ele vai apresentar já é um consenso, ele vai apresentar 2 projetos à Assembleia Legislativa. A primeira é o projeto de emenda à Constituição Estadual, definindo aí as regras da reforma da Previdência. E a segunda é uma alteração ao projeto de lei ordinária. Ele vai definir, o governo quer disciplinar aí essa questão do recadastramento previdenciário e essa questão aí também da prova de vida dos servidores que passará a ser obrigatórias. O Cidade Verde está mostrando em primeira mão alguns pontos. Vamos dar uma olhada aí, alguns pontos gerais aí dessa reforma que vai ser apresentada pelo governador Wellington Dias. Essa PEC do governo, ele vai... a idade mínima vai ser mantida, determina as mesmas regras aí do governo federal, 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres. Os professores também vão ser mantidos, tem redução aí de 5 anos, 60 anos para homens e 57 para as mulheres. O trabalhador que ainda não atingiu as condições para aposentadoria irá entrar em uma das regras de transição, que são 5. O governo manteve essas 5 regras de transição, é a questão do pedágio de 50%, o pedágio de 100%, o critério da idade mínima, regras de ponta, a questão do sistema de pontuação e a aposentadoria por idade progressiva. Lembrando, viu, Joelson, que o trabalhador, ele que escolhe qual dessas regras ele vai seguir, porque cada caso é diferente para o trabalhador, né? Em relação à questão do direito adquirido, para se aposentar com as regras antigas, né? O trabalhador, o servidor, ele tem que comprovar que atingiu até dia 12 de novembro deste ano as condições de se aposentar com as regras anteriores. Então, o trabalhador, ele terá direito adquirido. Isso lá na reforma que vai ser apresentada na Assembleia Legislativa, ele deixa claro isso. Em relação aos policiais, a categoria dos policiais terá regras de transição, já é consenso. A novidade será a idade mínima de 55 anos para os policiais civis e penitenciários. Vai valer para ambos os sexos. O governo também me explicou que a questão dos policiais militares e bombeiros é um debate ainda que está sendo levantado no Congresso Nacional e que o governo vai aguardar essas decisões, que é o mesmo que foi aprovado no Congresso, vai valer aqui para o estado do Piauí. Agora, uma mudança que o governador não vai seguir na reforma previdenciária é a questão da unificação da alíquota patronal. O governador está unificando a alíquota patronal dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E lembrando que a alíquota patronal, que antes os poderes... O que é essa alíquota? A alíquota é a contribuição
contribuição que, vou dar o exemplo, o judiciário paga para a previdência do servidor da casa, que ele pagava 24% e ele vai pagar agora 28%. A alíquota do servidor, ele permanece, não vai ser alterado, vai ser a contribuição de 14% nessa reforma aí que vai ser apresentada à Assembleia Legislativa. O governador aí o governo, ele prevê aí uma economia que é o foco principal também, é uma economia de 180 milhões a 200 milhões aí por ano com essas novas mudanças, viu, Joelson? O governador, ele quer, para evitar novos embates aí, futuras paralisações ou confronto, ele vai conversar individualmente com cada categoria. Ele pretende encaminhar essa reforma da Previdência antes do recesso do final de ano. Agora ele está em viagem à Europa, ele inclusive vai viajar amanhã, retornando dia 23. E assim que chegar, ele vai apresentar para a Assembleia Legislativa, mas ele está em mãos com essa reforma. Ele vai viajar levando, ele quer apresentar para os governadores, porque a proposta dele é que os governadores, eles definem juntos uma regra única para todo o Nordeste. Viu, Joelson? Mais informações em cidadeverde.com, é um tema realmente que vai estar debates calorosos. Cidade Verde está acompanhando e nós, inclusive, estamos com as matérias aí, alguns posicionamentos que vai alterar aí a vida do trabalhador, do servidor público estadual. Mais informações em cidadeverde.com, Joelson. Viu, Yala? Olha, é porque o governo federal fez boa parte do esforço. O governo federal, na verdade, assim, o Congresso, né? Congresso e governo federal fizeram boa parte do esforço da reforma da Previdência. O que ficou para os estados foi a menor parte. Mas dá trabalho do mesmo jeito. E a economia é importante. Afinal de contas, o estado que já teve aí no ápice do cinto apertado, só 150 milhões de folga financeira, de repente economiza 200 milhões por ano com uma medida como essa, né, numa previdência que dá um déficit anual de 1,2 bilhões. Então, é muita coisa realmente para o Estado acaba ganhando um valor importante. Não é muito, mas é um valor importante nessa economia. Yala, muito obrigado pela participação. Detalhes lá no cidadeverde.com. Parabéns pelo trabalho de pesquisa. Yala Sena, sempre jornalista de primeira linha. Obrigado, Yala.